Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou a Renata Gazé, do Grupo de Estudos Espíritas Rita de Cássia, e estou aqui hoje dando continuidade a mais um tema das palestras da nossa casa, que nesse momento estão acontecendo muitas à distância, e a gente está à distância fisicamente, né? Mas sempre procurando manter a conexão com os nossos guias, mentores, com tantos espíritos amigos da nossa casa e que com certeza estão bem próximos de nós. Vamos começar então com a oração, como a gente começa nas reuniões públicas. Mestre Jesus, amigos espirituais, obrigada por mais essa oportunidade, que possamos aproveitar esse momento, que possamos ter a sustentação e as inspirações para que o tema da reunião de hoje possa chegar também confortando, inspirando, levando esperança, confiança a todos que estiverem assistindo e escutando. Pedimos permissão, então, para iniciar mais essa tarefa. Obrigada, graças a Deus. Então, o tema do nosso estudo de hoje está no Livro dos Espíritos. E eu sempre gosto de iniciar as palestras, né, falando uma introdução assim básica, né? Não sei exatamente as pessoas que estão assistindo, alguns já devem estudar há muito tempo, seguramente muito mais tempo do que eu, outros podem estar chegando, né, há poucos dias, todos são muito bem-vindos. E dentro dos estudos que a gente faz na casa, né, a gente trabalha muito com os 5 livros da codificação. E o Livro dos Espíritos, onde está o tema da palestra de hoje, é um desses 5. Né? A gente está falando do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, do Evangelho segundo o Espiritismo, da Gênese e do Céu e Inferno. E a gente, quando tem essa introdução também, né, é importante falar que a doutrina espírita, a gente está falando aí de 3 pilares, né? A gente não está falando só assim de uma religião, não tem só o viés religioso, né? A gente está falando de ciência, de filosofia e de religião. E aí, então, muitos dos estudos, né, tem como base algum ou todos esses 5 livros da codificação. No estudo de hoje, a gente vai focar mais no Livro dos Espíritos. Primeira edição foi em 1857, na França. Foi organizado por Allan Kardec. Allan Kardec, um professor, pedagogo, com a grande missão de divulgar o Espiritismo. E no Livro dos Espíritos, certamente como muitos de vocês sabem, Allan Kardec fazia perguntas em cima do que ele estava percebendo, estudando, observando, e diversos espíritos respondiam a essas perguntas. E depois ele foi organizando, observando, né, vendo quais respostas estavam próximas de outras e organizou, enfim, esse material, né, essa obra riquíssima e que tanto nos conforta, né, nos orienta no nosso dia a dia. Então, falando dos 5 livros da codificação, nessa introdução, eu gosto também de falar dos pilares, né, da doutrina espírita, que a gente também fala aí de 5 pilares. A existência de Deus, né? Acreditamos num Deus, numa força soberana, amorosa, justa. Na pluralidade das existências, né? O 2º pilar. Então, assim, a gente está aqui agora, eu, Renata, nessa existência, passando aqui o que eu estudei para vocês. E eu já tive outras existências, né, com outros nomes, com outros corpos, e terei muitas outras à frente. Então, a gente está, né, pluralidade das existências, 2º pilar. O 3º pilar, pluralidade dos mundos habitados. A gente está aqui no planeta Terra e existe vida também, né, em outros planetas, né, em outras regiões, que a gente pode não ter tanto conhecimento agora, mas também é uma crença, né? Sabemos que tem vida em outros planetas. Imortalidade da alma, né? Então, eu tenho aqui esse corpo físico que é perecível, que fica,
né, quando acaba o tempo de vida dele, ele fica aqui na Terra, ele se desintegra e a minha essência, o meu espírito é imortal. Segue, permanece, segue estudando, aprendendo, crescendo e vai encarnando, né, outras vezes. E tem também o quinto pilar, comunicabilidade entre os espíritos, né? Então a gente está falando de espíritos encarnados, como eu, vocês encarnados que estão me ouvindo, e também os desencarnados, que também podem nos ouvir, né? Certamente também estão nos ouvindo. Então existe possibilidade de comunicação entre os encarnados e os desencarnados. Então, colocando esses 5 pilares, a gente segue aqui com o tema dessa palestra de hoje e que está bastante focado no pilar pluralidade das existências, né? Eu já comentei que está no Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é dividido em 3 partes. A palestra de hoje está no capítulo 4 da segunda parte. O título do capítulo 4 é Pluralidade das Existências. Então é mais sobre isso que eu vou comentando aqui com vocês. Mas antes de entrar no tema mesmo, né, do capítulo do Livro dos Espíritos, pensando nesse momento que a gente está vivendo, especialmente, né, e olhando para a nossa vida que está sempre em movimento e um controle que de fato não está com a gente, o que é possível a gente fazer, né, e o que pode estar aí como oportunidade, como aprendizado, tem desafios inúmeros, né, no nosso dia a dia, e isso a gente não está falando só, né, do nosso país, são desafios mundiais que estão colocados, um momento único que a humanidade está vivendo, né, está passando, e tem o que cada um pode fazer, né, nossa atenção a isso. E posso dizer, né, vocês aqui me escutando, nós todos que temos esse olhar, que estamos buscando algum conhecimento a mais, alguma resposta ou várias respostas, já existe uma disponibilidade na gente para fazer diferente, para fazer melhores escolhas, né? Para entender um pouco melhor, um pouco mais, o que é possível ser feito para esse nosso progresso continuar acontecendo. Mesmo nos momentos mais conturbados, né, tumultuados, existem ferramentas, existem possibilidades que a gente pode aprender, pode colocar em prática e pode fazer melhores escolhas. Então, o nosso tema, né, de hoje, de alguma maneira, também passa por aí. Pensando também que nada acontece por acaso, né? A gente tem dentro dos pilares a existência de Deus, que é, né, Deus, causa primária, inteligência suprema, é um pai amoroso, né, de muita bondade, soberanamente assim justo, que está cuidando da gente o tempo todo. Então, nada está acontecendo por acaso, né? A gente também não está solto aqui. Além da gente ter nosso Deus Pai, temos outros espíritos amigos, né, desencarnados e que estão também cuidando da gente, né? Nosso guia, nosso mentor e tantos outros que já nessa caminhada de progresso estão um pouco mais à frente, eles estão aqui também perto, cuidando, torcendo, inspirando para que os nossos planejamentos, né, o que a gente veio fazer como missão, todo mundo tem uma ou várias missões para que isso dê certo. E a gente tem, assim, né, qual é o objetivo, né? Fomos criados simples e ignorantes, né, espíritos imortais, e o objetivo? Crescer, aprender, ser feliz. Por mais que em alguns momentos isso fique bem difícil da gente, né, de fato acreditar. Mas desequilibra aqui, desequilibra ali, daqui a pouco a gente consegue ter um pouco mais de confiança, um pouco mais de esperança, e o objetivo é esse, né? E uma felicidade que a gente ainda não consegue entender, mensurar, mas uma felicidade que sim, né? Que é possível e que a gente está nesse progresso, nesse caminho para chegar lá. E é um caminho que não é também assim rápido, né? Porque tem passos que precisam ser dados, tem escolhas, né? De novo falando de escolhas que a gente precisa fazer,
Então, quando Deus cria os espíritos, a gente tem livre-arbítrio também, enquanto espírito. E as escolhas são nossas, as decisões são nossas de como agir. E com isso a gente vai aprendendo, crescendo. Então tem as consequências, fiz assim, acho que deu certo, assim não deu tão certo, fiz assim, fiz o meu melhor, o que eu consigo aprender com essa situação e aonde que eu preciso consertar, elaborar de outra forma, né? Tentar seguir por um outro caminho. É assim que a gente vai, né, crescendo, aprendendo. E de novo falando da situação atual que a gente está vivendo, né, com esses desafios diários, seja no nosso ciclo menor, né, ou também a gente olhando porque isso está colocado para o mundo, o que a gente consegue fazer, né, no meio? Quais são as escolhas aí possíveis? E dentro desse recorte, né, sem ter assim uma ansiedade gigante de eu quero resolver agora, eu estou disposto, eu quero aprender, eu quero crescer. Ótimo que a gente tem essa vontade, mas a gente não vai conseguir também dar um salto muito considerável. A gente vai, né, de pouquinho em pouquinho e temos a nossa doutrina espírita orientando, amparando, né, tantos cursos, estudos, livros, material aí vasto para a gente conseguir ter algumas respostas e a orientação de como seguir. E aí, pensando nas nossas possibilidades de atuação e pensando que agora é o momento, né, nosso melhor momento, a gente está aqui nessa existência, viemos já de uma caminhada de progresso, de evolução, estou aqui no meu melhor, né, o que eu consigo fazer agora? E mais do que isso, né, se eu estou vendo desigualdade, injustiça, o que me cabe disso, né? Não vai caber a gente nunca julgar, né? Não cabe, mas cabe não reclamar, cabe conseguir fazer o meu melhor em cada situação, que envolva só a mim ou que envolva outros espíritos encarnados, próximos ou não tão próximos. Confiar que existe uma justiça que é divina, que é diferente da justiça que a gente vê aqui, né, no nosso planeta e entre os encarnados, e que sim, tem o que a gente consegue fazer. Então, chegando agora no nosso tema, né, que eu comentei, capítulo 4, pluralidade das existências, reencarnação e justiça da reencarnação. No capítulo 4, a gente está especificamente nesse tema. Quando a gente fala de reencarnação relacionado à pluralidade das existências, eu então reencarno. É isso que a gente vai ver aqui pelas perguntas, né, que Kardec foi fazendo, os espíritos foram respondendo. Pergunta então 166. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Pergunta que Kardec fez, os espíritos responderam: sofrendo a prova de uma nova existência. Então, né, como a gente não dá saltos, por mais que a gente tenha muita vontade, e que maravilha que a gente tem muita vontade, né, de melhorar, de crescer, de aprimorar, a gente não consegue também fazer isso tão rápido. Então, para continuar o que não foi possível numa existência, como é que a gente faz, né, para acabar de depurar-se? Os espíritos responderam: sofrendo a prova de uma nova existência. Então, tendo uma nova existência, onde eu vou poder colocar em prática mais do que eu já aprendi, é ali que eu vou conseguir fazer, né? E a gente pode olhar até para o nosso planeta Terra, gosto muito dessa imagem, né? Como uma escola e como um hospital. Dependendo das nossas necessidades, a gente está aqui, né, mais aprendendo ou mais sendo tratado. E numa mesma encarnação, a gente pode estar passando, né, por essas duas, passando pelo planeta Terra, tanto aprendendo como, né, tratando o que a gente precisa tratar. E aí Kardec segue perguntando para os espíritos como a alma realiza essa nova existência. Será pela sua transformação como espírito? E os espíritos responderam: a alma, ao se depurar, sem dúvida sofre uma transformação, mas para isso necessita da prova da vida corpórea. Então, o espírito, né, nós espíritos, podemos buscar e trabalhar pelo nosso progresso, tanto encarnados como desencarnados. Mas a gente vai precisar, sim, da vida corpórea, né? Aqui, os nossos aprendizados aqui, tendo um corpo físico, para ir colocando em prática o que a gente tem aprendido.
E aí eu queria comentar, estudando, lembrei aqui, né, a gente tem esse livro que foi psicografado pelo Divaldo Franco, ditado por Joana de Ângeles, Entrega-te a Deus, sobre conhecimentos que a gente vai adquirindo e a necessidade de colocar em prática. Tem um trechinho aqui que eu até destaquei, tá mais fácil de ler por aqui, num capítulo chamado Ânsia de Saber, que Joana diz assim: o saber é muito importante no processo de desenvolvimento do espírito. No entanto, não menos importante é a aplicação desse conhecimento, a fim de que não se transforme o indivíduo em uma fonte de sabedoria que permanece adormecida sem alcançar a finalidade para a qual existe. Então, assim, precisamos colocar em prática, né? A gente, às vezes, né, percebe assim, isso aqui é a teoria, isso aqui é a prática. Sim, é muito importante que a gente aprenda, entenda e vamos praticar. E o nosso momento de praticar é aqui, quando a gente está encarnado, né, na nossa vida corpórea. Próxima pergunta. A alma passa, portanto, por muitas existências corpóreas? Sim, todos nós temos muitas existências corpóreas. E temos essas muitas existências corpóreas porque assim é necessário para o nosso progresso, né? E tem muito do que a gente vai aprendendo, né, e guardando, que a gente vai utilizando nas existências seguintes. Isso é muito bonito do processo. A gente não leva nada do que é material, ao mesmo tempo a gente pode levar inúmeras conquistas, né? Situações que a gente às vezes é colocado e pensa, meu Deus, como é que eu vou dar conta disso? E aí dá conta, e aí descobre potências, né, relacionadas aos sentimentos, aos pensamentos e às ações, e essas conquistas são eternas. Essas a gente vai levando nas sucessivas existências. E aí, parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro. Em outras palavras, que ela reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? Evidentemente, né? Os espíritos responderam. Sim, a gente vai, né, reencarnando sucessivamente. E aí, Kardec, qual a finalidade da reencarnação? Os espíritos respondendo para a gente, para Kardec, ele organizou para a gente: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça, né? Então, aqui já entrando um pouquinho na justiça divina, que é muito diferente da justiça humana, se não existissem diversas existências, quando a gente olha e vê essa desigualdade absurda, como é que a gente vai entender isso, né? Por que um está com tantas oportunidades de progresso, de melhora, e outro espírito encarnado tem, né, uma quantidade significativamente menor? Por que isso, né? Da onde que isso vem? Se for só uma existência para cada um, como é que a gente explica? Como é que Deus pode ser justo, né, bom, amoroso? Não dá, né? A gente não consegue entender dessa forma. Outra pergunta. O número das existências corpóreas é limitado ou o espírito reencarna perpetuamente? Os espíritos responderam: a cada nova existência, o espírito dá um passo adiante na estrada do progresso. Quando se despojar de todas as impurezas, não mais necessitará das provas da vida corpórea. Então, quando se despojar de todas as impurezas, não mais necessitará das provas da vida corpórea. E quando a gente pensa nas impurezas, né? Impurezas, imperfeições, temos já conquistas, né? Temos sentimentos que são mais nobres, ações que a gente consegue tá ali alinhado com o melhor dos nossos sentimentos, vibrando, torcendo genuinamente para dar certo. Ok, temos essas conquistas. E também temos imperfeições, né? Temos momentos em que a gente não está vibrando ali no melhor para que aquilo dê certo, a gente pode estar com uma certa preguiça de fazer acontecer, ou com sentimentos mesmo de raiva, de angústia, né? Que não vão ajudar em nada e que a gente ainda tem, a gente ainda sente. Então a gente está nesse processo, né, de se despojar dessas impurezas. E tudo isso vai levando um tempo,
né? Por isso que não tem como assim mensurar, né? O número é limitado ou ele reencarna perpetuamente. Sobre reencarnar perpetuamente, Kardec vai fazer mais uma pergunta, mas o número não dá para dizer, né? Ah, tá, vamos ter X encarnações. Vai depender muito da gente, né? Desse nosso progresso. Na pergunta aqui seguinte, o número de encarnações é o mesmo para todos os espíritos? Não. Aquele que caminha depressa se poupa a muitas provas. Todavia, essas encarnações sucessivas são sempre muito numerosas porque o progresso é quase infinito. Então, né, a gente não tem esse número igual para todos os espíritos. De qualquer forma, a gente tem sucessivas encarnações, porque existe um progresso que vai acontecendo e que também é muito bonito, né, de ter mais atenção a isso, perceber, procurar outras leituras, o caminho de tantos espíritos que estão na nossa frente. Desse progresso quase infinito, de sempre ter o que aprender, de sempre ter aonde a gente se doar, né? Missões lindas que espíritos muito mais evoluídos do que a gente, né? Do que a média aqui do planeta Terra, abraçam e dão seguimento. Então, assim, né? Desse progresso quase infinito, e a gente vai tendo oportunidade de participar, de crescer, né, um pouquinho mais a cada existência, de crescer individualmente, também de colaborar no crescimento de tantos outros espíritos. Em que se transforma o espírito depois da sua última encarnação? Em espírito bem-aventurado, em espírito puro. É lá que a gente vai chegar, né? A gente vai evoluindo em existência por existência, passinho por passinho, e é lá que a gente vai chegar. Em que se baseia o dogma da reencarnação? E aqui a gente está já entrando, né, na parte da justiça de Deus. Na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom pai sempre deixa aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu se melhorarem? Então aqui já tem dois conceitos importantes, né, para a gente ter atenção. De Deus como um pai maravilhoso, que cuida muito da gente, né? Sempre o bom pai sempre deixa aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. Então tá no nosso poder de escolha, né? O nosso livre-arbítrio. Me arrependi, quero tentar de novo, me arrependi de verdade, quero uma outra oportunidade. A porta tá aberta para tentar de novo. O quão mais difícil vai ser, a gente também não tem como saber enquanto a gente não estiver ali disposto a tentar outra vez. E vai depender também muito de como a gente está se colocando nessa segunda, terceira, quarta vez para tentar fazer melhor aquilo que a gente percebeu que não foi bom e que a gente se arrependeu. E aqui quando ele fala, né, não seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu se melhorarem? Então, né, algumas vezes tem todo um esforço, sim, acontecendo, mas tem circunstâncias ali que não são a gente não pode julgar, mas a nossos olhos aqui, né, que não seriam as circunstâncias ideais ou necessárias para que aquele espírito desse o melhor naquele momento, no recorte daquela existência. E aí ele vai ter outras oportunidades também. Ali ele pode dar o melhor, né, dentro do que ele consegue. E depois ele vai tendo outras existências, né, com outras possibilidades. Se não fosse assim, né, não seria justo. E aí os espíritos também, né, respondendo para Kardec, fazem aqui uma outra pergunta. Não são filhos de Deus todos os homens? Então todos, né, com essas condições iguais de aperfeiçoamento, de evolução. Somente entre os homens egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Então, né, e a gente está caminhando para não ser egoísta, para não ter mais o egoísmo dentro da gente. E aí a gente vai olhar mais, né, para essa possibilidade de que todos tenham oportunidades mais igualitárias, né, que de fato
um colabore para o crescimento do outro, que a gente tenha um mundo mais justo aqui, né, entre os encarnados, mais solidário. E assim a gente também vai, né, impulsionando um progresso que é necessário e que também pode trazer um retorno, né, de tranquilidade, de alegria, que vai, né, ser assim, junto pode trazer um conforto, né, para todos nós. Tem um outro trechinho aqui dessa resposta que é bem interessante da gente pensar. O homem que tem consciência da sua inferioridade aure na doutrina da reencarnação uma esperança consoladora. Então, né, tenho consciência da minha inferioridade. Então, se eu olho para espíritos mais evoluídos do que eu, sim, eu tenho consciência, eu estou muito atrás desse. Eu tenho inúmeros pontos que eu preciso melhorar. E aí, na doutrina da reencarnação, eu tenho uma esperança consoladora. Bom, essa minha existência como Renata vai terminar, não vai dar tempo de eu chegar nem perto, né, desse outro espírito mais evoluído que eu tô aqui mirando, admirando e querendo fazer, né, um pouquinho melhor do que eu faço, porque, nossa, olha lá, ele conseguiu, e tem uma esperança aí consoladora, não vai acabar aqui, né? Quando o corpo Renata ficar aqui, o espírito segue e vai ter outras oportunidades. Se crê na justiça de Deus, não pode esperar que venha a achar-se por toda a eternidade em pé de igualdade com os que agiram melhor do que ele. A ideia de que aquela inferioridade não o deserdará para sempre do supremo bem e que poderá conquistá-lo mediante novos esforços o sustenta e lhe reanima a coragem. Então isso também, né, é muito bonito da gente, né, ler, entender, meditar sobre, pensando no nosso progresso individual e no progresso de tantos outros espíritos que a gente conhece, que estão próximos ou não tão próximos, e que as oportunidades sempre vão existir. É porque, de novo, é muito individual, depende da nossa vontade, muitas vezes vai depender do arrependimento sincero do espírito, né, e com isso tentar fazer diferente numa próxima oportunidade. E tá aqui essa beleza, né, da justiça de Deus. A gente não tem essa existência aqui e acabou. Não, a gente vai evoluindo, crescendo, tendo novas oportunidades, né, que um pai vai estar ali com a porta, né, aberta para que a gente volte e peça, quero tentar de novo. E aí, nesse momento que a gente está, né, quais são as oportunidades que estão postas? Tudo isso é muito individual, eu comentei no início, agora a gente já está caminhando mais para o finalzinho aqui, estou trazendo outra vez. Como tem essa mexida, né, grande que muitos de nós sentimos, ao mesmo tempo, a gente pode lembrar que existem sementes dentro da gente eu estou falando sementes, que eu também queria comentar com vocês aqui, de um outro autor, né, um outro livro que consola, né, a mim foi muito consolador, não vai dar muito para ler, mas Silêncio, o poder da quietude no mundo barulhento. O autor é um professor de meditação, né, líder espiritual, monge, e aqui ele fala, pensando na gente como espírito, que existem sementes que a gente pode regar, né, e sementes nesse sentido mais, né, figurado, sementes de algo positivo e sementes de algo que não vai ser positivo. Então, sementes da alegria, do amor, da esperança, e sementes também do medo, da angústia, da raiva, do ódio. A gente vai tentando selecionar, perceber qual é a semente que está sendo chamada a se manifestar e qual que eu vou regar, né? Vou tentar regar mais a da alegria e menos a da raiva. É um exercício que a gente pode ir fazendo, né, no nosso dia a dia. Então, esse exercício que ele propõe aqui, eu acho que a gente está num momento bastante oportuno para tentar praticar. Tem a frase dele aqui sobre como é que a gente pode fazer, ó. Devemos exercitar, tocar e regar as sementes saudáveis para que elas possam se manifestar em nossa vida diária. E aí, estudando, pensando, né, nas reencarnações, na justiça divina, nas nossas ações possíveis,
nós que somos, né, em essência, espíritos que fomos criados simples, ignorantes e com uma possibilidade gigante, né, de crescimento, de evolução, de aprendizado, lembrar que essas sementes estão aqui, né? Depende do nosso esforço e das nossas escolhas, quais regar, quais que eu quero que cresçam, né? Que se tornem ali uma árvore frondosa, bonita, e trabalhar, né, para então ter atenção quando uma ou outra semente que não é assim tão positiva for chamada a despertar e não, peraí, essa agora não é abafar, mas procurar entender, né, e aí vem um pouco do autoconhecimento também e trabalhar para potencializar as que são boas, né, as que podem render lindos frutos, tanto para mim quanto para outros espíritos que convivem comigo. E essas oportunidades a gente vai vendo todo dia, né? A gente não precisa estar circulando no meio de muitas pessoas, a gente não precisa estar fora do ambiente onde muitos de nós agora, né, estão passando mais tempo. Quem pode estar fazendo, né, esse isolamento social e aí talvez estar numa convivência mais intensa com outros espíritos encarnados, e a gente está tendo essas oportunidades todos os dias. E vamos dando o nosso melhor, né? A gente acertou aqui, não fez tão bem ali, vem de novo uma próxima chance e eu vou tentar fazer melhor ainda do que eu, né, consegui na vez anterior. Para fechar, eu vou ler para vocês aqui resumidamente a história que tá lá no blog Pelos Caminhos da Evangelização, e é uma história assim leve, né? Ela foi escrita para as crianças. Já tive a oportunidade de contar também, né, de conversar sobre reencarnação com algumas crianças por essa história. E se vocês puderem levar parte dela, né, com essa leveza, tem muito aprendizado aqui também, que é a história do Tatu Bolinha. Todos os animais que viviam no Bosque das Flores acordavam bem cedo para trabalhar. Pássaros voavam levando palhinhas para fazer o ninho. Abelhas colhiam o néctar das flores e preparavam o mel. O pica-pau caçava insetos na casca das árvores. Os esquilos carregavam sementinhas para comer e guardavam outras para quando o frio chegasse. Só o Tatu Bolinha não queria fazer nada. Os amigos chamavam: "Vamos estudar, Bolinha. Vem também aprender. Vamos procurar comida." Tatu Bolinha se espreguiçava e não saía do lugar. Um dia, todos os animais combinaram de fazer uma grande arrumação no bosque antes da chegada das chuvas. Quando Bolinha viu a movimentação, também percebeu que não ia conseguir escapar do trabalho, foi para a beira do rio e se enrolou todo. Ficou como uma bolinha totalmente parada. Os animais iam e vinham, mas ninguém descobriu Bolinha. De repente, o céu escureceu e todos os animais voltaram depressa para as suas casas. Só o Bolinha continuava parado e enrolado no mesmo lugar, sem nada perceber do que acontecia. Veio o temporal, a ventania, tudo bem forte, e o Bolinha foi arrastado e caiu no rio. Nem percebeu e foi para o plano espiritual. Quando se deu conta que tinha deixado o corpo, Bolinha se arrependeu de ter sido tão preguiçoso. Chorou, viu que não aproveitou a vida para melhorar. Pediu para nascer outra vez. Prometeu melhorar. Logo teve permissão para nascer de novo, mas não no Bosque das Flores. Nasceu numa terra que não tinha muitas árvores, o alimento era pouco e ele tinha que andar muito para encontrar. A terra era dura, difícil de cavar e de fazer o esconderijo para sua comida no tempo do frio. Bolinha trabalhou bastante, fez o que prometeu. Ainda ajudava a procurar alimento para os animais mais velhinhos e para os animais que estavam doentes. E Bolinha foi ficando cada vez mais feliz com as suas conquistas. Então, assim, uma história, né, como eu comentei, essa linguagem totalmente adaptada para a gente conversar com as crianças e com as crianças pequenas. E olha o aprendizado que tem daqui, né? Enfim, Bolinha, né, tá pensando, arrependido, querendo ter uma nova oportunidade, tem a nova oportunidade, não necessariamente com as mesmas condições que ele tinha antes, e depende dele fazer o melhor naquela circunstância onde ele foi colocado. E ele fez, né? Pelo que a gente percebe aqui, consegue ter de notícias pela história, ele fez. Então é com essa leveza que eu queria deixar para vocês, né, a grande
beleza, né, da pluralidade das existências, da possibilidade da reencarnação, né, da gente, sim, claro, dar o nosso melhor aqui, entender também, porque a gente está falando de reencarnação e de justiça divina, que muitas vezes o que é extremamente difícil de lidar, de entender, não vai estar também possível para nossa compreensão nesse momento, mas existe uma justiça divina atuando e não dá para a gente medir também, né, o quão desafiador tá para cada um naquele momento, naquela circunstância. Confiar que tem a justiça divina e que tem também os guias e mentores de todos nós ali também amparando, né, sustentando, conforme a gente busca essa sintonia. E com isso a gente vai procurando, né, crescer, progredir, melhorar o que aonde eu consigo atuar individualmente e também no coletivo, e assim que a gente também vai colaborando para o progresso da humanidade. Então somos pequeninos, mas também com muitas possibilidades, né? Muitas sementes aqui que a gente pode colaborar para germinar, e vamos fazer as escolhas para que a gente regue as nossas melhores sementes. E assim eu termino aqui, né, o tema da palestra de hoje. Espero que tenha sido útil para vocês, né, como foi para mim também estudar e preparar. E vamos fazer aqui a nossa prece de encerramento. Obrigada, Mestre Jesus. Obrigada, espíritos amigos. Obrigada pela sustentação, pelo amparo. Obrigada por estarem sempre conosco. Que possamos seguir com harmonia, com força, com vontade de regar as nossas melhores sementes, aproveitando a cada dia as oportunidades que nos surgirem. Muito obrigada, graças a Deus.